Olá, pessoal. Eu sou Mauro Marchese, engenheiro, consultor de empresas em gestão empresarial e professor universitário em programas de pós-graduação. Então, nessa aula aqui, eu vou apresentar quais são os principais pontos, a serem abordados no curso de reorganização empresarial e, principalmente, por que você deve fazer esse curso, Vou apresentar também qual é a metodologia que será aplicada para a gente atingir os objetivos propostos. Bem, e quais são esses objetivos, O principal deles é como você consegue realizar um pré-diagnóstico na sua empresa, Como é possível você entender onde estão as oportunidades de melhoria dentro da sua empresa através de um pré-diagnóstico, Mapear quais são as necessidades de mudanças e os benefícios que essas mudanças podem te trazer, Então, é, relacionamento com os pares, relacionamento com os funcionários, como é que é um trabalho colaborativo e que tenha confiança, Identificação dos conhecimentos que precisam ser desenvolvidos, Entender suas vulnerabilidades, administrar sócios e famílias, se for o caso, Tem muitos casos que isso acontece, Caminhos para conhecer os números, Principalmente resultados e custos, Conhecer e analisar seus produtos, necessidades de processos. O final dessa história, o objetivo, além do pré-diagnóstico, é mapear essas necessidades de mudança, é manter uma empresa organizada. O que é uma empresa organizada? É aquela que trabalha sozinho, sem a necessidade de você ficar interferindo toda hora. Ninguém trabalha se eu não estiver presente. Ninguém faz nada se eu não estiver presente. Isso é possível ser mudado. Isso é fácil de ser alterado. Vamos entender também, dentro dos seus objetivos, os relacionamentos, como são os relacionamentos com os pares, com os funcionários, como a coisa trabalha dentro da sua empresa, como é a evolução do trabalho e principalmente também qual é a evolução que você tem nos processos. Posso deixar a coisa trabalhar? Todo mundo conhece os processos, sabem o que exatamente tem que fazer? Então, os objetivos do curso é dar tranquilidade no final desse curso, de que você saiba traçar, andar por caminhos novos que te levem a uma tranquilidade da sua empresa e que ela trabalhe basicamente sozinha e você possa se dedicar a atividades que são estratégicas, ok? E ajudando, esse tipo de trabalho, de processos, quais os pilares das mudanças, Olha, não importa qual é o tipo do seu negócio, alguns conceitos a gente precisa abordar, de forma aberta e sem preconceito. Então, se você entra para fazer um trabalho e você já tem preconceito com determinadas pessoas ou com determinado tipo de trabalho, fica um pouco difícil de você se desenvolver a sua empresa. Então, o primeiro ponto que eu acho importantíssimo, que é o principal deles, são as pessoas, Como as pessoas são dentro da sua empresa? Elas se sentem bem, elas têm um relacionamento bom, elas entendem a gestão como um norte a ser seguido, ou elas entendem a gestão como uma pessoa que está lá para corrigir e chamar atenção em cima de problemas? Como que os seus funcionários ou como os seus colaboradores, como seus pares enxergam, os trabalhos dentro da empresa? Ou seja, tudo inicia pelas pessoas. Em seguida, a gente tem aí os processos. Os processos, a gente tem que identificar se eles estão bons ou não. Bom, mas beleza, tem algumas empresas que a gente vai fazer o trabalho e não existe o processo. Então, como é que eu melhoro o meu processo se eu nunca fiz ele de forma documentada, se eu nunca fiz esse meu processo de forma correta? Eu sempre fiz ele assim, eu pego algumas pessoas, ensino um pouquinho como se faz, elas começam a fazer e de repente com o tempo elas vão mudando, porque como não tem um processo definido, elas vão adaptando à própria vontade de trabalhar. Então, mexer com um processo significa entender primeiro se eles existem, se eles são formais, se eles podem ser reproduzidos sempre, e se não, como eu preciso fazer para iniciar isso e fazer com que os processos sejam corretos, sejam seguidos, ninguém saia
e faça coisas da sua própria cabeça. Então, essa é a parte importante dentro de processo. Produtos, na realidade, é um dos motivos pelo qual a empresa existe, né? Então, ela existiu baseado em algum produto. A verificação que precisa ser realizada é, primeiro, esse produto ele ainda é bom no mercado? Segundo, números, né? Quais são os números que envolvem esse produto? Então, os números que são os custos que são baseados nos seus processos produtivos, são baseados naquilo que você faz. Olha, mas o meu não é um processo produtivo, é um serviço. Ok, continua sendo um produto. Você está gerando ali um serviço que é para você um produto de alguma maneira. Então, quais são os custos que estão envolvidos, né? Quais os resultados que você atinge, né, com esses custos, né? Se eles são resultados bons. Tenho índices que conseguem me mostrar como as coisas estão acontecendo, se elas estão indo bem ou elas não estão indo bem. Olha, eu nunca fiz custo, eu faço custo uma vez por ano. É muito comum a gente verificar isso nas empresas. Faço quando precisa, é mais comum ainda verificar isso na empresa. E você não tem, às vezes, um conceito bem definido, planilhas bem definidas ou sistemas informatizados bem definidos que consigam mostrar para você minimamente quais são os seus custos, onde você precisa corrigir, se você precisa aumentar preços ou se é possível mexendo com processos, mexendo com sistemas internos, mexendo com tempos e métodos ou com alguma coisa internamente, se eu consigo minimizar meus custos, ok? E a outra parte seria a parte de vendas, né? Então, quando a gente olha em vendas, logo vem a parte de como eu estou vendendo meu produto. Olha, eu sempre vendi em tais clientes, eles sempre compraram, está tudo bem. Mas está tudo bem mesmo se esses clientes, 2 ou 3 clientes que eu estou preso neles de maior compra, se eles cismarem de não comprar mais de mim, está tudo tranquilo? Está tudo bem? Meu caso não é esse. Meu caso é eu preciso ganhar mercado, eu não estou conseguindo ganhar mercado. Então, como é que a gente realiza, né, um plano de marketing, né, e comunicações e que vá nortear esse tipo de trabalho? Isso custa caro? Isso não custa? Quais os caminhos que eu preciso andar para fazer isso, né? Então vamos explorar um pouco essas atividades, esses elementos para a gente entender exatamente, né, quais são as necessidades de mudança, né, e aonde a gente apoia, né, quais são os pilares para que essas mudanças aconteçam, ok? Como nós vamos fazer tudo isso, né? Então, o curso ele está baseado em 3 aulas online ao vivo, né, em período noturno. Nessas aulas online ao vivo, nós vamos comunizar os conceitos, né? Entender realmente como é que a gente deve se posicionar, tanto como gestor, como empreendedor, né? Como empresário, como a gente deve se posicionar dentro da empresa, né? E como a gente absorve todos esses conceitos para conseguir ganhar determinadas competências de realizar mudanças, né? Então, essa parte online, ela não é uma parte onde a gente vai abrir um livro, a gente vai falar sobre um determinado conceito que alguém lá num livro bonitinho. Olha, quando você abre um livro, normalmente ele predispõe que você tenha algumas condições que nós falamos atrás que podemos não ter. Por exemplo, a gente pode não ter processo, a gente pode não ter, olha, a gente pode não ter controle de estoque. A gente nunca mexeu com estoque, a gente não sabe que tem estoque. Toda vez que eu preciso, eu vou lá e conto o meu estoque. Então, você abre um livro, ele vai te falar métodos de processo, ele vai te falar métodos de controle de estoque, ele vai te falar de metodologias bacanas, muito boas, mas parece que todas as empresas, quando você abre um livro, parece que todas as empresas elas são de grande porte. Ou seja, todos têm o expertise de realizar essas situações, todos esses processos sem o menor problema. Bom, não é o caso de quando a gente fala em micro, pequenas e médias empresas. Nem todas têm esses processos bem definidos e pré-estabelecidos. E mais,
nem todas as empresas têm os departamentos reconhecidos. Algumas empresas, a maioria delas, eu acho que quem está me assistindo deve ter esse tipo de problema. E eu não chamo, por exemplo, eu não tenho um departamento de compras, eu tenho um fulano de tal que faz compras. Eu não tenho um departamento de vendas, eu tenho uma pessoa que eu vou falar um determinado nome e ela é que faz vendas. Ou seja, eu não tenho um departamento criado ao qual todos os procedimentos estão instalados e, independente da pessoa que sente naquela posição, ela vai realizar sempre a mesma função. Ou seja, existe uma necessidade da empresa que aquele departamento deve cumprir, independente da pessoa que sente naquele local. Olha, como é que a gente faz isso? Vamos construir junto esse conceito dentro dessas nossas aulas online teóricas e entender um pouco qual é a situação de cada um. Bom, se algum empresário, algum empreendedor ou algum gestor que estiver participando tiver necessidade de ter uma certa confidencialidade, nós abrimos um trabalho específico, né, principalmente na aula prática, para que ele seja feito de forma separada dos outros, principalmente que às vezes dentro de uma mesma turma pode existir concorrentes, né? E a gente não quer que um cause problemas ao outro. O curso, na realidade, ele é feito para resolver problemas e não para causar problemas. E a aula presencial, né? Como é que a gente vai fazer essa aula presencial? Bom, eu preciso, né, de todos um dia inteiro, das 9 da manhã às 6 horas da tarde, de tal maneira que eu possa criar alguns grupos e interagir, né, entre as pessoas, interagir para resolver determinados problemas. Quais serão os problemas? Bem, eu vou levar um case, é um case real, né, de uma empresa onde eu vou dar exatamente como essa empresa, qual é a situação dessa empresa. Então, nós vamos fazer um pré-diagnóstico dessa empresa junto, nós vamos entender como é esse pré-diagnóstico dessa empresa. Vamos dar uma olhada em todos os departamentos dela, como estão constituídos, o que ela está fazendo, qual é o tipo de produto, como é o trabalho e os problemas que ela tem, né? Como é que a gente faz para sair desses problemas. Então, é uma empresa que tem problemas em todas as áreas. Então, é bem interessante que a gente pode fazer um trabalho de desenvolver metodologias, desenvolver métodos para alcançar objetivos, inclusive espelhando um pouco a situação individual de cada um que tiver dentro da aula. Então, a ideia, novamente, não é, olha, vamos abrir um livro e dentro desse livro nós vamos entender como é que é o método que se faz, o desenvolvimento, absolutamente. Nós vamos trabalhar conceitos práticos, nós vamos desenvolver juntos, nós vamos fazer um trabalho que leve a resultados concretos, que você possa enxergar que os seus problemas dentro da sua empresa podem ser resolvidos dessa maneira e não mais de uma forma teórica e chata que todo mundo fica falando, principalmente quando você vai em aulas, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Não, nós vamos fazer juntos, achar soluções juntas e que façam sentido para que você possa fazer também na sua empresa. Então, a ideia do curso é levar novas situações, colocar uma situação, problema, um case, do qual, baseado nas aulas teóricas que nós fizemos e trabalhando em conjunto na aula prática e com a coordenação, com a minha coordenação, com a minha mediação, nós vamos chegar a desenvolver os nossos conceitos, a nossa metodologia para aquele tipo de negócio. Bom, e nesse momento, podemos tratar algum assunto individual? Olha, na minha empresa eu tenho um caso parecido, mas ele se diferencia da seguinte forma. Então, podemos sim, podemos trabalhar. Se ele não for confidencial, nós podemos colocar para todos. Se ele for confidencial, a gente conversa separadamente e, após ser feito o case, a gente pode expandir para a sua empresa esse tipo de trabalho. Ok? O que nós vamos fazer aí ao final do curso? Bom,
entendendo tudo que foi feito durante o curso, como resolver os seus problemas de alguma maneira, eu vou eleger duas empresas, né, duas que sejam de empresas diferentes. A gente faz um sorteio e eu pessoalmente vou fazer um pré-diagnóstico em duas empresas sem custo, né? Haverá custo, se tiver custo de transporte, de deslocamento, se for longe, e de acordo com a minha, com a minha agenda, né, e com a agenda de quem for sorteado, vou fazer um pré-diagnóstico e esse pré-diagnóstico será gratuito, onde a gente vai colocar como fazer para sair da situação que aquela empresa está, qual é a situação atual daquela empresa, né, para onde a pessoa quer chegar e o que a gente faria para andar, ou seja, para percorrer esse caminho. E aí eu espero que isso seja possível, que seja feito, cada um consiga cumprir o seu objetivo, cumprir o seu caminho, logo após o encerramento dessas aulas. Bem, por que você deve fazer esse curso, né, e qual é a contribuição que eu tenho para dar para você dentro desse curso? Olha, eu tenho experiência aí de 16, 17 anos em empresas de grande porte, né, como Volkswagen, General Motors, né, Piau Legrand, e dentro dessas empresas, os métodos e processos, eles são as coisas mais importantes que se tem, e lá você não tem uma gestão de uma pessoa, né, de um sócio fazendo o trabalho, você tem um conjunto de pessoas fazendo um trabalho coordenado e trabalhando para atingir um determinado objetivo. Depois eu trabalhei muitos anos em empresas de pequeno e médio porte. Algumas delas, ou a maioria dessas empresas, são familiares, né? E aí é onde vem a verificação de todos esses problemas, né? Ou seja, qual foi o meu trabalho dentro dessas empresas? Trazer a experiência que eu tinha das empresas organizadas para as empresas que precisavam de organização e precisavam entender o caminho que elas precisavam seguir. Bom, isso foi muito interessante porque em várias delas o que aconteceu foi progressivamente fomos melhorando o trabalho, fomos crescendo no mercado, ganhando expertise dentro da própria área e fazendo e tornando a empresa extremamente organizada. Então, ao final de tudo isso, eu acabei também trazendo um trabalho de consultoria. Então, o meu trabalho de consultoria, ele reside exatamente em entrar dentro de uma empresa, fazer um pré-diagnóstico, entender qual é a situação atual, saber onde as pessoas querem chegar, entender qual é o caminho que precisa para chegar até lá. E o caminho ele vai sendo personalizado em função do tipo de empresa que precisa, ou seja, não existe uma metodologia única para todo mundo, existe uma personalização de um caminho que é feito em função dos problemas que são encontrados em determinadas empresas. Cada empresa é um elemento particular que precisa ser tratado de forma muito personalizada para que os problemas sejam resolvidos. Muitas empresas têm problemas que estão dentro dela, que estão dentro de processos, muitos estão dentro de pessoas e uma grande maioria estão dentro da própria gestão. Então, para solucionar tudo isso, eu pego toda essa minha experiência e trago para pela parte prática, pela parte teórica, a parte prática, para ajudar você a desenvolver as competências que você precisa para que você também saiba resolver esses problemas. Venha fazer esse curso e seja uma outra pessoa e tenha uma nova empresa muito mais tranquila e que permita você trabalhar de forma organizada.